Boa noite, eu vou falar sobre o gasoduto Bolívia-Brasil e a sua importância. Índice. Primeiro eu vou falar sobre a definição do que é o gasoduto, o seu histórico, dados sobre sua extensão, suas características, dados técnicos, dados operacionais, seu impacto social, ambiental e econômico e o seu futuro. O que é? O gasoduto Bolívia-Brasil, que também é chamado de Gasbol, é um duto usado para o transporte de gás natural extraído em território boliviano para uso brasileiro. É o maior duto da América Latina, com mais de 3 mil quilômetros, e fornece mais de um quarto da demanda nacional de gás natural. Ele é operado no Brasil pela TBG, que é a sigla para a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, que tem suas ações distribuídas entre Petrobras, YPFB, que é a estatal boliviana, e mais duas empresas estrangeiras, sendo que a Petrobras é majoritária, ela tem 51% das ações. A compra de gás boliviano pelo Brasil remonta aos anos 30, mas a ideia de um gasoduto começou a tomar forma no final dos anos 80. Essa ideia começou a ser posta em prática em novembro de 1991, com a assinatura da Carta de Intenções sobre o Processo de Integração Energética entre Bolívia e Brasil, pela Petrobras e pela YPFB, que é a estatal boliviana responsável pelos derivados do petróleo e gás. E o objetivo era a diversificação da matriz energética brasileira por parte do governo federal, para aumentar a participação do gás natural e ser menos dependente de outras fontes. O estudo de viabilidade econômica do projeto ele não foi simples, pela complexidade da obra, e só foi finalizado em 1998, com vários aditivos feitos no projeto. As obras se iniciaram em 97 e o primeiro trecho, o norte, foi inaugurado em 1999, mas a estrutura só se tornou totalmente funcional em 2010. Considerando todos os trechos, a extensão total do gasoduto é de 3.150 km. São 537 km na Bolívia e os 2.593 km no Brasil se dividem em três trechos, cruzando 5 estados e 136 municípios. O trecho norte, que liga Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Paulínia, em São Paulo, com 1.264 km. O trecho sul, que liga Paulínia a Canoas, no Rio Grande do Sul, com 1.176 km. E o trecho Paulínia-Guararema, Guararema também em São Paulo, com 153 km. Para critério de comparação, a malha rodoviária total brasileira é de cerca de 9.600 km, ou seja, o Gasbol corresponde a cerca de 27% do total, sendo o maior duto no Brasil. Aqui nós temos um mapa da extensão do gasoduto, e aí a gente pode ver que ele inicia na cidade boliviana de Rio Grande, entra no Brasil em Corumbá, atravessa todo o Mato Grosso do Sul, boa parte do estado de São Paulo, até a cidade de Paulínia, que é onde termina o trecho norte. Lá ele se ramifica em trecho sul, que vai até Canoas, e o trecho Paulínia-Guararema. E tanto em Paulínia quanto em Guararema, ele se conecta com outros gasodutos já existentes, de forma que ele atende indiretamente a cidade de São Paulo, capital, Belo Horizonte e também o Rio de Janeiro. Então vocês veem quantas capitais que ele atinge. Ele atende Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e, de forma indireta, Porto Alegre. O gasoduto é feito de tubos de aço soldados, que tem um diâmetro variável. Eles iniciam com 32 polegadas no trecho norte e vão diminuindo gradualmente, chegando no final do trecho sul com 16 polegadas. A capacidade nominal de transporte também varia, iniciando em 30 milhões de metros cúbicos por dia do trecho norte, 12,6 milhões de metros cúbicos dia do trecho sul e 9,3 milhões de metros cúbicos dia do trecho Paulínia-Guararema. O revestimento interno é o mesmo em toda a extensão, que é uma pintura epóxi, e o revestimento externo é variável e é bem mais complexo, porque ele tem que proteger a estrutura do meio externo. Ele é composto de CTE, que é esmalte de alcatrão de hulha, que é aquela forma de carvão mineral, FBE, que é um epóxi em pó, que ele é fundido na estrutura por meio do calor, e polietileno. E um trecho de 70 km no Pantanal, bem no começo do trecho norte brasileiro, ele tem uma camada tripla de revestimento, dada a agressividade do meio. A infraestrutura de operação do gasoduto é bem complexa, pela grande extensão dele. São 15 estações de compressão, que mantêm a pressão do gás natural nas condições ideais para o transporte,
2 estações de redução de pressão, que são utilizadas quando a capacidade máxima operacional reduz de 100 para 75 kgfm por centímetro quadrado. 2 estações de medição operacional, uma no começo do trecho brasileiro e outra em Canoas, que é o final do trecho sul. E essas estações são responsáveis pela medição de algumas variáveis operacionais, como a temperatura e a pressão do gás, e também pelo lançamento e recebimento dos PIGs, para a manutenção dos dutos. Também são 4 estações de medição, sendo 3 elas no Brasil, que têm por finalidade a medição do gás para entrega às companhias de distribuição local. E também são 47 pontos de entrega onde o gás é entregue a essas companhias. E o hub operacional de todo o gasoduto é na cidade de Paulínia, que é onde os 3 trechos se encontram. Os 47 pontos de entrega já citados, eles atendem 7 distribuidoras. E somadas, essas distribuidoras atendem cerca de 2 milhões de consumidores residenciais, por meio do gás encanado, 20 mil consumidores comerciais, 2 mil consumidores industriais, 507 postos de GNV, o GNV vem a partir desse gás natural, 3 refinarias e 4 termoelétricas. E em 2017, o maior consumidor do gás vindo do gasoduto foi a geração de energia termoelétrica, responsável por 46% do consumo. O setor industrial vem atrás, com 43% do consumo, os postos de combustível com 5%, e os setores comercial e residencial somados correspondem a 6%. O Gasbol foi responsável por um aumento considerável de investimentos estrangeiros na Bolívia. Ele aumentou a confiança dos investidores no país, além de contribuir significativamente com o PIB do país, que é um dos que mais cresce na América do Sul. No Brasil, ele é responsável por 27% de todo o transporte de gás natural e ele possibilitou o aumento da participação do gás natural na matriz energética, de 3% para cerca de 15%, que era o objetivo dele, o objetivo da construção dele desde o começo. O custo dele foi estimado em 2,15 bilhões de dólares, isso em valores da época, sendo que 20% foram pagos pelo lado boliviano, cerca de 430 milhões, e os outros 80%, cerca de 1,72 bilhões, foram pagos pelo lado brasileiro. Na época, os investidores privados eram desconfiados da obra, achavam que não ia dar lucro, então ela foi assumida pela Petrobras por meio de empréstimos no BNDES. Mais de 80% da obra foi paga com empréstimos no BNDES. E a obra, na época, gerou cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos. Como ele cruza diversos biomas, várias formas de relevo, algumas áreas de proteção ambiental, tanto no Brasil quanto na Bolívia, além de comunidades indígenas, comunidades tradicionais, a construção sempre foi criticada desde o começo por causa do impacto que isso causaria nesses biomas e nessas comunidades. Isso atrasou bastante as obras, inclusive. Mas para minimizar esses problemas, a Petrobras implantou uma série de programas ambientais e sociais para apoiar as áreas e as comunidades que seriam afetadas pela obra. Isso antes, durante e depois da construção do gasoduto. Por exemplo, no trecho que ele corta o Pantanal, a rotina de trabalho, a jornada de trabalho era ajustada até para não atrapalhar a migração dos pássaros na região. E no trecho que ele cruza os rios, principalmente no Pantanal, que é onde isso acontece com bastante frequência, a tubulação foi enterrada abaixo do leito dos rios, entre 1,20 m e 2,5 m abaixo do leito. A faixa de servidão do gasoduto é de 20 metros, ele fica enterrado numa profundidade média de 1 metro, isso em solo, nos rios eu já citei. E nessa faixa de servidão é proibido o trânsito de veículos, é proibida a construção de qualquer edificação e é proibido escavações de qualquer natureza. O contrato com a estatal boliviana YPFB, ele tem validade até 2039 e ele é prorrogável por mais 30 anos. Mas de alguns anos para cá, o Gasbol vem perdendo importância. No começo da década, ele era responsável por cerca de 30 a 33% das importações de gás brasileiro. Só que hoje esse percentual já caiu para 26, 27%, porque houve um aumento da produção nacional de gás natural e também houve um aumento do preço da importação desse gás, porque ele é atrelado ao dólar e o real desvalorizou bastante. Então hoje esse gás está bem mais caro e é mais rentável a produção nacional dele.
Outra perspectiva futura é a participação de outras empresas na compra do gás. Até o começo do ano passado, a Petrobras era responsável por 100% da compra. Só que foi autorizada a participação de outras empresas. Já até foram feitos alguns leilões. Então essas são as perspectivas futuras. Diminuição da participação da Petrobras, uma abertura, uma liberalização do mercado da compra de gás e uma diminuição da importância do gasoduto, em função do aumento do preço e da produção maior nacional. Muito obrigado.